amigos, tudo bom com vocês? Professora bonitinha, sensual, maravilhosa, bora lá estudar dígrafos e encontros consonantais. Eu já recebi muito essa pergunta, professora, qual que é a diferença entre dígrafos e encontros consonantais? E aí eu te digo, eu gravei uma aula agora para você explicando essa diferença, então você vai entender o que são dígrafos, você vai entender o que são os encontros consonantais, beleza? E você vai entender sim a diferença entre eles, que é extremamente importante, principalmente se você é concurseiro, se você é vestibulando. Show de bola? Então, bora lá começar a estudar esse conteúdo e, claro, já com as nossas garantias. O que eu posso garantir para você? Eu não gosto que você perca seu tempo, então eu já falo logo o que você vai estudar ao longo dessa aula. Ao término dessa aula, terminando essa aula, você será capaz de... Então, professora, se eu ficar até o final dessa aula, o que eu vou aprender, o que eu vou realmente, o que você pode me garantir que eu vou entender? Você vai aprender o que são dígrafos, então se você já sabe, você não lembra, você vai relembrar, e o que são os encontros consonantais, né? Então nós vamos ver primeiro os dígrafos, depois os encontros consonantais e depois a diferença entre eles, para que você nunca mais confunda. E entender a importância de aprender esses conceitos, porque a gente fala assim, nossa, professor, eu estudei dígrafo, eu estudei encontro consonantal tão lá atrás, quando tia Sol, tia Solange, tia Neuzinha me explicou isso quando eu era apenas uma pequena criança, um pequeno curumim, não é verdade? Mas você utiliza esses conceitos hoje para passar na sua prova de concurso, para passar no seu vestibular, para ir bem no seu Enem, tudo bem? É óbvio que eu vou mostrar para vocês como que isso é cobrado ali nas provas, tá? Aprender a diferenciar um dígrafo de um encontro consonantal, ou seja, qual que é a diferença entre dígrafo e um encontro consonantal, que são coisas diferentes, são conceitos diferentes. E óbvio, final dessa aula vai ter uma atividade de fixação de conteúdo, eu quero saber se você entendeu sim ou não o conceito dos dois, tudo bem? Vamos lá! Primeira coisa. Por que eu preciso aprender este conteúdo, professora? Justifique sua resposta, eu vou justificar para você. Quando você entende o conteúdo de dígrafo, de encontro consonantal, você conseguirá saber melhor as regras de separação de sílaba e de acentuação de palavras em língua portuguesa. O conceito de dígrafo e de encontro consonantal tem que estar muito claro na sua cabeça para que você fixe melhor as regras de separação de sílaba e também de acentuação de palavras. Se você ainda não assistiu essas aulas, eu vou deixar linkada aqui para você, posso deixar no card também aqui, por exemplo, a aula de separação de sílabas, todas as regras de separação silábica da língua portuguesa, se você não lembra, assista para relembrar, beleza? Então é extremamente importante aqui, principalmente para a separação de sílaba, que você entenda a diferença entre dígrafo e encontro consonantal e você vai acabar aplicando isso na acentuação de palavras também, beleza? Justificado esses conceitos, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo que eu coloquei para você. Eu tenho a palavra enxoval e eu tenho a palavra caprichado. Show de bola? Quando eu falo enxoval, eu tenho um X aqui, ó. Eu tenho um X aqui. Tudo bem? Quando eu olho para o X, ele é apenas uma letra, ou falaria num conceito mais avançado, um morfema, tudo bem? E ele tem apenas um fonema. O que é um fonema? Um som. Quando eu falo enxoval, eu tenho uma letra, que é o X, e o X tem apenas um som, que é som de X. Enxoval, tudo bem? Eu tenho apenas o X com som de X, que é apenas um som. Por isso que é um fonema. Fonema vem do som, tudo bem? Da fonética, tá? Quando a gente olha para a palavra caprichado, eu quero que você preste atenção aqui, eu tenho CH. Caprichado, caprichado, caprichado. Pode repetir aí a palavra na sua casa se você tem tanto problema quanto eu, ó, caprichado. E caprichado eu tenho duas letras. Eu tenho o C e eu tenho o H. Só que aí eu te pergunto, quantos sons você escuta em caprichado? Caprichado. Caprichado, eu escuto apenas o som de X. Então, eu tenho duas letras, mas com apenas um som. Então, é muito importante que você pense nisso daqui, tudo bem? Eu tô jogando aí um conceito, ó, joguei aí para você. Então, aqui eu tenho uma letra com apenas um som, que é o som de X. E aqui eu tenho duas, mas com um som apenas. Tudo bem? Eu tenho um CH, que a gente vai estudar ele ali na frente. Beleza? Beleza, professor. Então, vamos entender aqui. Dígrafo. O que é esse dígrafo? O di significa duas. E o grafo vem de letras, tudo bem? Ou seja, eu tenho duas letras.
letras. Então, o que é um dígrafo? São duas letras. Conjunto de dois sinais gráficos, ou seja, letras, que representa um fonema. Então, eu tenho no dígrafo, eu tenho duas letras, mas com apenas um som. Tudo bem? Duas letras com apenas um som. Olha só. Assadeira, assadeira, assadeira. Eu tenho aqui, ó, duas letras. Assadeira, mas com apenas um som. Se eu escrevo assadeira com um S só, eu não tenho... Claro que existe uma falha gráfica, tudo bem? Isso você não vai fazer isso na sua vida. Assadeira são dois S. Mas se eu escrevesse com S só, você percebe que não há prejuízo na fala, por exemplo. Então, quando eu falo, não tem prejuízo no assadeira, porque eu pronuncio apenas um som. Por isso que eu chamo isso de dígrafo. Aquilo. Eu tenho aqui, ó, o que e o u juntinhos. O que e o u juntinhos. Aquilo. Eu não falo aquilo, né? Não, eu falo isso daqui como apenas, por exemplo, um K. Aquilo. Então, eu tenho duas letras representadas por apenas um som. Eu tenho aqui chuvisco. Tenho CH ali. Se eu escrevesse com um X, que é o único som, também não haveria prejuízo. Obviamente, há uma falha aqui, gente. Só estou representando para você. Então, o chuvisco, ok? Então, ele são duas letras, mas que ele tem apenas o som de X, de um som só. Tudo bem? Por isso que eu chamo de dígrafo. São duas letras, são dois sinais gráficos, beleza? Mas que eu tenho apenas um som. Show de bola? Olha só, eu tenho os dígrafos que são separáveis e eu tenho os dígrafos que são inseparáveis. O que são dígrafos separáveis? Quando eu separo a sílaba, cada um vai para um lado. Então, por exemplo, o SS são separáveis. Toda vez que eu separo a sílaba, uma palavra ela tem SS, um S vai para um lado, o outro S vai para o outro. Não lembra as regras de separação de sílaba? Não tem problema. Vai assistir a aula de separação de sílaba para lembrar tudo bem? Olha lá, carro. O RR são dígrafos separáveis, tudo bem? Nascimento, S vai para um lado, C vai para o outro, beleza? Cresça, S vai para um lado, C cedilha vai para o outro. Excessivo, mesma coisa. Então, tem tudo aqui bonitinho para você. E os inseparáveis? São aqueles que sempre estão juntinhos, beleza? Aquele que separei a sílaba, eles permanecem juntos, tá? Então, eu tenho joelho, LH permanece junto. Rainha, NH permanece junto. Eu sei que tem muita gente que não lembra dessa regra. O NH sempre permanece junto, tudo bem? A gente tem uma tendência... Coloca aí nos comentários para mim se a gente não tem essa tendência. A escrever assim, né? Rainha. Isso daqui está errado, tudo bem? Por quê? Porque o NH é um dígrafo inseparável, então eles permanecem sempre na mesma sílaba, beleza? Encher, aquele, água e por aí vai. Tranquilo, gente? Eu não vou ficar lendo aqui palavra por palavra para você, porque você pode pausar o vídeo e ler. Isso aqui é super tranquilo e eu falo melhor de todos esses dígrafos, de todos os encontros também consonantais, eu falo lá também na nossa aula de separação de sílaba, que aqui é só para você relembrar, tá? Encontros consonantais. É um agrupamento de consoantes em uma mesma palavra. Agrupamento de consoantes em uma mesma palavra. Então, eu falo assim, ó, tremer. Eu tenho aqui o tremer. TR. É agrupamento de sons em uma mesma palavra. Só que quando eu falo, eu tenho o som dessas duas, ó. Tremer. Eu tenho que falar o T, por mais que seja rápido, tudo bem? Eu escuto tanto o T quanto o R, porque eu não falo temer, porque temer é outra palavra. Então, o R aqui, para que seja uma outra, para que seja do verbo tremer, tudo bem? Então, eu tenho que ter esse R, porque se eu falo temer, é uma coisa, tremer é outra, então eu pronuncio estas duas letras, beleza? Isso é aquilo que a gente chama de encontro consonantal, encontro de consoantes, beleza? Brigas, BR, eu falo estas duas consoantes, tudo bem? BR, eu falo essas duas consoantes, então eu chamo isso de encontro consonantal.
Planta, planta, planta. Olha só, eu tenho aqui o PL, ó. Ah, professora, vocês ficam fazendo isso na faculdade? Com certeza, gente, com certeza. Faculdade de letras você só encontra coisa que não presta. Olha só, PL, tudo bem? Então eu falo P e eu falo L, são duas consoantes juntas. Isso é um encontro consonantal, encontro de consoantes, tá bom? Olha só. Nós temos também os encontros consonantais separáveis e os inseparáveis. Então, eu tenho aqui, por exemplo, admitir. D vai para um lado, M vai para o outro. Tranquilo? Separei. Advogado. D vai para um lado, V vai para o outro. Sem grandes mistérios, tá? Mogno. G vai para um lado, N vai para o outro. Separei, tudo bem? Susto. S vai para um lado, T vai para o outro. Então, quando eu tenho duas consoantes, certo? E eu falo os sons dessas duas consoantes e cada uma vai para um lado, são encontros consonantais separáveis. Nós temos também os inseparáveis. Trem, trem, trem. Eu não consigo separar T para um lado, R para o outro. Permanecem juntinhas aqui, né? Porque a palavra trem não separa, tudo bem? Fluido, fluido. Então, eu tenho o F e o L, não vou separar, não consigo separar, tudo bem? São duas consoantes que permanecem juntas. Cratera, cratera. Então, eu tenho o CR aqui, que são duas consoantes que permanecem juntas, e blusa, as brusinhas, né, gente? Mas é com L, não é com R, não é brusinha, não. BL permanecem juntas. Aí você pode me questionar. Querida professora, você não acabou de me ensinar dígrafos? Se você está falando isso para mim, isso não é a mesma coisa que dígrafo, professor? Se fosse, querido pupilo, a mesma coisa, eu não precisaria dar outro nome. Então você, a partir desse momento, você já senta o dedo no like, você já se inscreva nesse canal, porque a explicação que vem agora já vale o seu like. Tanto porque, quando você dá like nos vídeos e você se inscreve no canal, eu entendo que você gosta das aulas, você gosta desse tipo de conteúdo e eu consigo produzir cada vez mais gratuitamente para você, beleza? Então não deixe de sentar o dedo no like. Por que eu não chamo isso daqui de dígrafo? Por que encontro consonantal é diferente de dígrafo? Olha só, o encontro consonantal, eu tenho a diferença é que eu tenho os dois sons. Escravo, eu não falo escavo, porque escavo é outro som. Eu falo esse R que tem ali no meio de escravo, escravo, escravo. Então, eu falo C e eu falo R. Isso é um encontro consonantal. Exclamar, exclamar. Então, eu falo esse C e eu falo esse L. Exclamar. Não é escamar, tudo bem? Exclamar. Então, eu tenho o som do C e eu tenho o som do L. Eu falo bloco, bloco e não boco. Vocês percebem que o L, ele acaba sendo também pronunciado? Então, eu tenho o som de B e eu tenho o som de L, por isso que eu chamo de encontro consonantal. Já o dígrafo, gente, ele é representado por apenas um som. Essa é a diferença entre encontro consonantal e dígrafo, tudo bem? O encontro consonantal quando eu tenho duas consoantes, mas cada uma tem o seu próprio som, independente de serem separáveis ou inseparáveis, tudo bem? Agora, o dígrafo, eu tenho as duas consoantes, só que elas sempre representam apenas um som. Essa é a diferença. Então, eu tenho aqui, ó, assar, assar. Eu tenho o SS, mas que facilmente poderia ser um S só, porque eu tenho só um som, tudo bem? Eu tenho o arroz, que é o RR, porém, eu poderia falar arroz com um R só. Não haveria prejuízo na fala, tudo bem? Chuva, chuva. Eu tenho aqui o CH, mas que poderia ser escrito, por exemplo, com X. Então, tá errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas se eu escrevesse desta maneira, você conseguiria ler. Então, CH são duas consoantes, porém representando apenas um som. Então, essa é a diferença entre encontro consonantal e dígrafo. Beleza? Nunca se esqueça. A atividade vai agora para os comentários. Coloque nos comentários uma palavra que tenha um dígrafo e uma palavra que tenha um
encontro consonantal. Eu quero ver se você entendeu a diferença. Não tem problema se é separável ou inseparável. Eu quero que você escreva uma palavra que tenha um dígrafo e embaixo uma palavra que tenha um encontro consonantal. Eu vou verificar quem está acertando, quem não está acertando. Beleza? Tranques! Se você quer estudar ao longo de todo o ano comigo, já estão abertas as matrículas do meu novo curso lá na minha plataforma, redaçãoegramática.com.br, que tem tudo completaço para você, cursos de redação, curso de gramática completa, literatura, linguagens, interpretação e compreensão de texto, tem até história, geografia, matemática, plataforma completaça para você, além de correção de redação detalhada também, beleza, gente? Nem preciso citar plano de estudo, simulado, exercício, as coisas você já sabe que tem, beleza? Redaçãoegramática.com.br, vou deixar na descrição também deste vídeo. Se você não me segue no Instagram, já vá lá, besta! Me siga no Instagram, doido! É Pam Brandão Oô, já não deixe de me seguir, que eu sempre posto lá semanalmente e diariamente, claro, dicas pra você, beleza? Pra você estudar, pra você se divertir e me conhecer um pouquinho mais. Um beijo carinhoso pra você, eu encontro você na nossa próxima aula. Não deixe de se inscrever, sentar o dedo no like, assista as aulas que estão aparecendo aqui embaixo, tá bom? Beijo, até a nossa próxima aula. Tchau!